bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, que a paz do Senhor esteja na sua casa, que a paz do Senhor esteja no seu trabalho, no trajeto do seu trabalho, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluias. E essa live é para a honra e glória do Senhor, amém? Aleluia. Aqui nós teremos muitos testemunhos em nome de Jesus. Talvez eu não tenha muito, as pessoas não me falam muito sobre isso, mas eu creio que está chegando nas pessoas, porque o Senhor está levando aonde que Ele quer. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia. E seja bem-vindo a mais uma célula digital da Igreja IEJN Alphaville, que é a Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Amém? E que essa igreja, ela não é somente para você frequentar os cultos, não, é para você fazer parte da família. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, o tema de hoje que nós vamos falar, que nós vamos falar, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a conexão certa expande. Aleluia. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero dar alguns recados aqui sobre os cultos que nós teremos nesta semana. Amém? Hoje nós teremos o culto de conexão empreendedora. Olha só, vamos falar sobre conexão e teremos um culto de conexão empreendedora às 20 horas. Amém? Na igreja. E amanhã, na quarta-feira, nós teremos o culto às 15 horas, que é o culto sobrenatural, e às 20 horas, que é o culto da família. Amém? No sábado, nós teremos o culto da Nação Jovem, que é às 19 horas. E no domingo, nós teremos o culto profético, que é às 9 horas. Amém? Mas o endereço da nossa igreja, ele fica localizado na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Mas, se caso você não conseguir chegar até lá, porque às vezes os cultos à noite, você está saindo do trabalho, não dá para você ir, você consegue assistir pelo canal do YouTube, amém? IEJN Alphaville. Glória a Deus. E só no domingo que passa no canal do profeta Vinícius Iracete. Glória a Deus. Então, vamos para a palavra. Amém? A palavra é 2 Reis 3. Eu vou ler do versículo 1 ao 12, para que você entenda a história, para que você entenda o que nós vamos falar aqui. Amém? E diz assim a palavra. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? E ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus. Os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos?
respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. E Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Aleluia! Aí hoje nós vamos ler até aqui. Aí quinta-feira eu termino a palavra. Amém? E nós vamos falar sobre ela. E aqui nessa passagem, né, diz muito sobre as conexões que o rei Joarão, que ele fez com o rei Josafá, que é o rei de Judá, e de Edom, que é o rei de Edom. Eles se conectaram, né, para lutar contra Moabe, que tinha se rebelado contra o rei de Israel, que é o Joarão. E aí o Senhor, ele uniu os 3, né, para poder lutar contra Moabe. Mas o que aconteceu, né? Aqui no caminho, Joarão, ele não consultou a Deus, né? Ele não consultou, ele foi por ele. Vamos pelo deserto de Edom. Então, quando nós estamos no deserto, sem Deus, estamos perdidos, porque Deus não vai nos ajudar ali, se nós não pedirmos ao Senhor direção. Amém? Porque nós vamos num deserto, e o deserto muitas vezes pra gente é um caminho mais fácil, como ele fez aqui, ó. Ele foi pelo caminho mais fácil, entendeu? Só que o caminho mais fácil não é tão bom assim, sabe por quê? Por causa que o caminho mais fácil, sem a direção de Deus, não vai dar muito certo. Vai acontecer várias coisas, que foi o que aconteceu aqui, ó. Que foi o que aconteceu aqui. Ele foi e acabou a água em 7 dias. E tinha muito caminho ainda para andar. E o que acontece? E aí, eles já estavam se sentindo fracos. E aí que o inimigo ataca, né? Quando nós estamos fracos. Então, o que acontece? Você tem que entender que sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. Amém? E as palavras que eu escrevi aqui com o Senhor de acordo com a leitura da Bíblia aqui da passagem, né? O rei Joarão, ele se conectou às pessoas certas para ajudá-lo, né? Que é o rei de Judá, que é o rei de Edom. Ele se conectou com as pessoas certas. Porém, o que aconteceu? Ele não foi para o caminho certo. Por quê? Porque ele não consultou a Deus. Amém? Ele não foi lá consultar a Deus. E o que acontece? Aí aqui, e é o que nós fazemos muitas vezes, né? Nós vamos para um caminho sem direção de Deus. Porque talvez até estamos conectados às pessoas certas, mas o caminho é errado. E aí é um problema, porque nós não estamos com Deus.
Amém? Por isso que nós temos que pedir a orientação do Senhor para tudo que nós vamos fazer. Amém? Pois se ficarmos em dúvida, ficamos fracos. E aí é o que o inimigo avança. E o ideal é falar com Deus, escutar o que Ele tem para te direcionar, certo? Mas só que aqui na passagem, né, que eu li, até onde eu li, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu, né, que era o profeta que estava ali. Amém? Só que muitas das vezes, né, o próprio Eliseu falou que com o rei de Israel ele não tem nada. Por quê? Porque ele não segue o caminho do Senhor, porque ele faz o que desagrada ao Senhor. Amém? Porque ele não faz o que tem que ser feito. Uma única coisa que ele fez foi derrubar os templos de Baal, né? Mas o resto ele continua fazendo o que não era bom e influenciando Israel a fazer coisas erradas. Amém? E por isso que Deus não tinha muito com ele. Entendeu? Mas por causa das outras conexões, ele conseguiu alguma coisa. Que isso a gente vai terminar na quinta-feira, certo? Mas aqui eu deixo enfatizado que o caminho errado causa vários problemas. Amém? Causa vários problemas, falta várias coisas, acontecem várias coisas erradas, acontecem várias coisas que não deveriam acontecer, porque por falta de direção do Senhor. Amém? Então, aqui hoje eu deixo essa palavra para você, porque na verdade nós precisamos sempre buscar ao Senhor, buscar também um homem de Deus, assim como eles fizeram, né? Quando você não tem muita intimidade com Deus, você busca também um homem de Deus para te ajudar. Mas um homem de Deus tem que buscar o homem certo, pedir ao Senhor para colocar o homem certo na sua vida. Amém? Porque foi assim que aconteceu comigo também. Quando eu me converti, né, de várias coisas que eu já tinha ouvido, e aí eu falei assim, Senhor, eu não quero ser enganada. Eu quero ser levada no caminho certo. E foi aí que o Senhor me apresentou o profeta Vinícius Iracete e outras pessoas também. E foi aí que daí em diante eu fui trabalhando com isso e fui aprendendo. E assim, o profeta é meu mentor e ele vai explicando as coisas através dos vídeos, através das orações, através dos cultos. Enfim, foi através disso que eu me relacionei com pessoas certas. Então, é por isso que a gente tem que entender quando nós temos que procurar um homem de Deus e pedir ao Senhor que venha nos trazer o homem certo, ou a mulher certa, entendeu? Para estar falando com a gente. Amém? E também por isso que tem que consultar o Senhor primeiro. E aí consultamos o homem de Deus. Se acaso você não tem muita intimidade com Deus para direcionar ao lugar certo, à direção certa, você tem que estar sempre buscando alguém para ajudar. Amém? E fica essa palavra para você, porque nós temos que vencer as batalhas, né, de acordo com a obediência do Senhor. E com a obediência te leva muito mais longe. Amém? E nós não temos que colocar os nossos achismos na frente da palavra do Senhor, na frente da obediência do Senhor. Nós só temos que obedecer. Obedecer e agradecer ao Senhor porque Ele está conosco. Amém? Porque é assim que a gente vai no caminho certo.
E na quinta, eu continuo essa palavra, que é uma palavra muito forte, que é a conexão certa, ela vai te levar para o caminho certo. Amém? Pode ter certeza disso. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Vamos fazer uma oração para que o dia de hoje tenha muitas bênçãos na sua vida. Amém? Muitos livramentos, que o Senhor te refaça, porque a palavra que o Senhor me deu hoje foi: me refaz. Amém? E então, uma palavra muito forte que o Senhor me deu: me refaz. E aqui eu acredito muito que tem muita gente que precisa se refazer diante do Senhor. Que tem muita gente que abandonou o Senhor, mas eu acho que você tem que voltar, porque é muito importante você voltar, porque sem Ele você não vai para lado nenhum. Você pode ter certeza disso. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor venha no dia de hoje trazer a paz que excede todo entendimento para esse coração atribulado, para esse coração que está precisando de um livramento, de um alívio, Senhor. Ô Senhor Jesus, que o Senhor traga muita paz, muita paz. A paz que excede todo entendimento, porque o Senhor precisa, Senhor, trazer para essas pessoas, porque elas estão precisando, elas estão clamando a Ti, meu Pai, a paz. Em nome de Jesus, dá livramento e refaz essas pessoas que precisam ser refeitas. Quebra elas, Senhor, quebra elas e faz de novo, Senhor, do jeito que o Senhor quer. Em nome do Senhor Jesus. Eu não digo só para ela, não, eu digo para mim também. Porque também todos nós precisamos ser refeitos por Ti, porque às vezes nós fazemos coisas erradas, porque não entendemos às vezes a Sua palavra, os Seus sinais. E é por isso que eu peço, Senhor, que nos dê muita sabedoria, muito entendimento, muito discernimento espiritual, para que a gente possa entender o que o Senhor quer, para que façamos tudo o que o Senhor quer, que obedecemos a Ti, Senhor, para que o Senhor não tenha aquele trabalho de nos fazer de novo, embora para o Senhor é satisfatório, nos fazer de acordo com o Senhor, de acordo com o Senhor quer. E nós estamos aqui para isso, Senhor. Que eu seja o vaso doleiro, que nós sejamos o vaso doleiro e que nós sejamos consertados, construídos novamente, refeitos novamente do jeito que o Senhor quer. Que nós sejamos do jeito que o Senhor quer. E aqui eu deixo essa palavra, meu Pai querido, meu Pai amado. Que as pessoas, que elas venham, Senhor, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que aceitem o Senhor Jesus, que eles não vão se arrepender e serão transformados. Em nome do Senhor Jesus. E aqueles que abandonaram o Senhor, aqueles que não quiseram mais estar com o Senhor, porque não aguentou a pressão. Que eles venham, Senhor, a voltar, que eles voltem. Senhor, que o Senhor refaça eles, assim como o filho pródigo, que eles voltem para o braço do Pai, em nome do Senhor Jesus, porque é ali que ele vai encontrar a paz. É ali no Senhor, no seu colo, nos seus braços, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom. O Senhor está aqui. Eu sinto o Senhor aqui conosco. Amém? Bom, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Eu espero que vocês gostem. Caso vocês compartilhem com as pessoas, não seja como um mar morto, que só receba e não entrega para ninguém. Compartilha com as pessoas que precisam. Curte e também me segue nas redes sociais. Amém? Para que
as redes sociais entendam que vocês gostaram e compartilha com mais pessoas e elas entregam para mais pessoas. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aqui está a minha gratidão a você que fizer isso. Agradeço de coração. Amém? Porque eu tenho certeza que nós temos que levar a palavra para mais pessoas. Glória a Deus. É essa que é a minha missão aqui. Amém? Que o Senhor esteja com você no dia de hoje. E que a paz esteja com você. E até quinta, se Deus quiser. Em nome de Jesus.